bate R$ 5,28 após o governo reduzir meta fiscal de 2025. A operação tem forte CC prende vereadores e apreende 3,5 milhões em cheque. O prefeito de Rajet gerou rebelião no MPF. Terá cargos médicos superiores. E agora, uma reportagem especial sobre a poliomielite, que é uma doença infecto-contagiosa aguda causada pelo poliovírus. Os primeiros casos ocorridos da doença no Brasil têm registro desde 1909 e 1911 no estado do Rio de Janeiro. Já no mundo, em região dos Estados Unidos e da Europa, há registros desde 1900. Desde 1990 não tem nenhum caso registrado no Brasil. O último caso registrado foi há 35 anos atrás. E se deve muito às grandes campanhas de vacinação ocorridas por todo o território brasileiro. Naquela época, vamos mostrar um trecho de uma entrevista realizada com um profissional da saúde falando mais sobre a vacina da poliomielite. Boa tarde, hoje eu estou aqui com o Dr. Valdecir, pediatra, e aí hoje ele vai ajudar a gente a contextualizar e explicar um pouco sobre a vacina de poliomielite. Lucas, boa tarde. Eu queria te falar o seguinte, né? Como eu te falei, 47 anos de pediatria, e as vacinas foram um grande avanço em termos mundial. Eu diria que um dos maiores, né? No modo geral, que salva muita gente, e isso é muito importante. Então, da poliomielite, que a gente poderia falar, é uma vacina de fácil administração, que são divididas em algumas doses, que dá uma cobertura excelente. E a facilidade da aplicação. Nós temos a vacina da poliomielite, ela é dada no 2º, 4º e 6º mês. E contém lá as 3 cepas de vírus. E depois a gente faz um reforço com 15 meses e com 4 anos. A primeira fase, as 3 primeiras doses, a gente dá a VIP, que é a vacina inativada. E depois, as outras 2 doses subsequentes, a gente dá uma vacina atenuada, que é a VOP. E o Brasil ele tem uma cobertura vacinal muito boa, excelente até. Mas, nos últimos anos, a gente está vendo que a cobertura vacinal ela diminuiu muito. Ela baixou por volta de 95%, que dá uma cobertura excelente, para uma taxa de cobertura por volta de 78%, 80%. Então, isso começa uma preocupação. E a doença em si, a poliomielite, é uma doença do sistema nervoso central, que dá uma paralisia flácida assimétrica, né? Mas ela pode ser uma forma grave, levando à morte, com paralisia dos membros inferiores, ombro e braço, e até a paralisia respiratória levando à morte. Então, é uma doença que deve continuar sendo evitada, e só se evita mesmo com medidas tipo de saneamento básico, educação em saúde e a vacinação em massa, com a cobertura por volta de 95%. E você tinha falado também que tem como o paciente contrair de uma parte unilateral, né? Então tem como, por exemplo, a criança ter paralisia do membro inferior só do lado esquerdo, assim, né? É isso. A doença ela vai desde de apresentar absolutamente nada, ela pode apresentar assim, sintomas parecendo gripe, né? Tosse, febre, e pode começar a apresentar paralisia só de um membro, que seria uma perna, por exemplo, que a gente vê de vez em quando por aí quem teve paralisia, de um membro, pode ser dos 2 membros inferiores, pode ser de braço, ombro e tronco, e levando a óbito o paciente. Então, ela é assimétrica para diferenciar das outras paralisias e apresenta dessa forma. Entendi. E quando a criança toma vacina de efeito adverso, você tinha comentado que pode chegar a contrair, né, a doença, mas assim, nada demais, né? Não, assim, quando a gente... Eu era e sou ainda muito fã das gotinhas. Ficou muito gravado na cabeça, porque é uma coisa fácil de ser levada para qualquer canto do Brasil, do território que você quiser,
Mas ela pode, a VOP, que é a VOP, como era via oral, elimina pelas fezes. Que a entrada do vírus é pela orofaringe e depois tubo digestivo. A vacina faz o mesmo caminho. Como é uma vacina atenuada, a VOP é uma vacina atenuada. Ela eliminada no meio ambiente, alguma outra pessoa que não foi vacinada pode pegar o vírus da poliomielite e ser considerado uma vacina de rebanho, ou pode, aquele que pegou ali, ele pode também levar à morte, igual a introdução do vírus selvagem. Entendi. E também sobre a eficácia que o senhor tinha comentado, então o Brasil proporciona e está dando super bem, né? As crianças não chegam a ter necessidade, né, de, enfim, contrair futuramente. Isso mesmo, a cobertura é muito boa, a cobertura é muito boa, só para você ter uma noção, né, eu trabalho na pediatria, já faz aí uns 45 anos, e não tem aparecido paralisia por poliomielite. E não é difícil de reconhecer a doença, para quem nunca viu, espero que você também não veja, né, por aqui no Brasil, porque é um rebu. Se aparecer paralisia infantil por aí, olha, é capaz de derrubar a secretária, etc, etc. Mas a paralisia é flácida, né? E vai acometendo no membro esquerdo, no membro direito, vice-versa, ombro, braço, e depois, quando pega o aparelho respiratório, a musculatura do tórax, vai levar à morte. Agora vamos acompanhar o repórter Felipe trazendo novidades sobre a vacina da poliomielite. Obrigado, Gustavo. Bom, estou aqui com o Dr. Eduardo Landgraf, formado pela Universidade de Santo Amaro, médico especialista em pediatria. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Bom, doutor, vou começar iniciando algumas perguntas para você. O que é a poliomielite? Bom, esta é uma doença contagiosa aguda, causada por um vírus, que se localiza no intestino, e o nome deste vírus é poliovírus. Ah, doutor, e o que esse poliovírus faz? Este vírus ele funciona de certa maneira, atacando as células nervosas da medula espinhal, de forma que ele pode acarretar em consequências como perda da massa muscular e paralisia no indivíduo. Como que ocorre a transmissão? Então, basicamente a transmissão ela ocorre de pessoa a pessoa, basicamente pela via fecal oral, também incluindo-se por alimentos contaminados, água contaminada ou por secreções da orofaringe de pessoas que já têm contato com doenças, que já são portadoras. Doutor, entendido isso, agora conta para o pessoal quais são os sintomas dessa doença? Esses sintomas gerais, agora mais especificamente musculares, temos fraqueza muscular, tremores musculares, perda da massa muscular, dores de cabeça, entre outros. Doutor, e qual é o tratamento para essa doença? Bom, pessoal, essa doença em específico ela não tem tratamentos. No caso, a melhor coisa que você pode fazer para atenuar os sintomas dela é se repousar em cama, não se exigir muito fisicamente, sem fazer exercícios físicos, e dessa forma é o melhor que você pode fazer para aumentar o potencial de cura dela. Bom, doutor, já que nós já discutimos tratamento, sintomas, o que ela faz, explique agora um pouco sobre a incidência no Brasil. Bom, Felipe, atualmente essa doença em específico se encontra erradicada no Brasil, graças a diversas ações efetuadas pelo SUS que buscam atenuar essa doença mais e mais, distribuindo vacinas mediante o calendário vacinal. A primeira dose aplicada com 2 meses de idade, a segunda 4 e por fim com 6 meses de idade. Adicionando assim também a dose de reforço, que é popularmente conhecida como as gotinhas, que a primeira dose é feita com 15 meses e a segunda com 4 anos. Doutor, foram feitas campanhas de vacinações contra a poliomielite no Brasil recentemente? Sim, Felipe. Recentemente, por exemplo, podemos citar uma que foi feita pelo próprio Ministério da Saúde, uma campanha nacional contra essa doença, sendo o público-alvo dela um total de 11.500.000 pessoas, que abrangeu com doses aplicadas 8.400.000, sendo o público-alvo dela crianças de 1 a 4 anos. Portanto, como foi possível observar o Dr. Eduardo nos explicando sobre a importância de se vacinar, cheque o calendário vacinal do seu filho. Se ele ainda estiver na faixa etária de se vacinar, procure a UBS mais próxima, porque vacinas salvam vidas e é por essa razão que essa doença foi erradicada no Brasil.
Inclusive, assista agora uma entrevista exclusiva de um paciente que adquiriu poliomielite por conta da não vacinação. Agora vamos dar início a uma entrevista exclusiva para um paciente que adquiriu poliomielite no passado. Comece se apresentando, dizendo o seu nome, sua idade, de qual cidade você é. Meu nome é Gustavo Indalini, tenho 55 anos e sou do interior de São Paulo. Bom, qual foi seu primeiro contato com a polio? A polio, meu primeiro contato, eu contraí ela com 12 anos de idade. 12 anos de idade. Na sua época, você lembra se já tinha vacina, se o SUS já estava oferecendo vacina? Na minha época, eu lembro da minha mãe falando, não tinha vacinação, lembro que tinha só na capital de São Paulo, e como eu sou do interior, não tinha acesso. Então eu não fui vacinado e por esse motivo eu contraí a polio e ainda tão cedo, tão jovem, com 12 anos, que aí gerou sequelas para minha vida toda. Bom, e agora, algo que tem bastante relação com a polio é sobre as condições sanitárias, né, as condições de vida. Nos conte um pouco como que era lá no interior, quando você morava com sua mãe. Lá no interior era bem precário. A gente tinha esgoto a céu aberto, tinha vezes que a gente fazia as fezes no mato, fora de casa, só empurrava uma terra, sabe como que é, né? E aí as condições eram bem precárias. A gente tomava água contaminada, não era tratada a água, esgoto a céu aberto, fazia fezes do lado de casa, era pedir para dar ruim. E quando você adquiriu a polio, quais foram os sinais? Os primeiros sinais, quando o vírus estava completamente no meu corpo, foram: eu não conseguia mexer os braços, não conseguia mexer as pernas e nem a cabeça. Eu lembro da minha mãe contando uma história que quando ela me pegava no colo, eu caía, ficava duro, não conseguia me mexer. Isso é bem triste e não foi fácil, vou falar pra você, não foi fácil. E você se lembra de alguma experiência infantil ou algum sonho seu que você tinha e a polio impediu? Lembro sim, tem várias histórias tristes que eu sofri. Uma delas é que no colégio que eu estava no interior, você pensa assim, uma criança paralisada vai estudar perto da classe, a entrada vai ser perto da sala, para fácil acessibilidade, acesso. Porém não, me deixaram no terceiro andar, acredita? E não tinha elevador na época? Não tinha né? elevador, eu tinha que ir de muleta até o terceiro andar todo santo dia. Foi uma luta, foi uma guerra, falei com os professores, tal, mas falaram que não tinha verba para elevador e ficou no que deu. Todo dia, durante 2 anos, subindo até o terceiro andar de muleta. Agora, falando de sonho, também tem um sonho que era o maior sonho da minha vida, que é ser jogador de futebol, né? Eu, até meus 10 anos, jogava muito futebol, sempre gostei. Copa do Mundo, vi todas. No Brasil fui. Porém, com a poliomielite, com a paralisia que eu fiquei, com essa sequela, não consegui jogar. Sou muito fã de esporte, porém foi um sonho que destruiu. Bom, e diante dessas sequelas apresentadas pelo senhor, né, cadeirante, infelizmente, como que é seu dia a dia hoje? O senhor tem filhos? O que o senhor faz? Qual é a sua profissão? Casado? Bom, explica um pouco pra gente. Hoje em dia eu sou casado, mas tudo que eu preciso fazer, a maioria das coisas, eu preciso de ajuda. Eu vou no banheiro, tenho um banheiro adaptado para mim, para pessoas cadeirantes, mas eu preciso da ajuda da minha esposa. Para pegar algo no alto, alguma coisa, eu preciso da ajuda dela. Em relação à filha, tenho uma filhinha, adotei ela junto com a minha esposa, graças a Deus deu tudo certo. Em relação à profissão, eu sou professor de matemática, dou aula em colégios públicos, e isso não me impede de nada. A lousa que eu uso é uma lousa adaptada para o meu tamanho, consigo dar aula, ajudar as pessoas, porque a gente sabe, ensino transforma a vida e educação é a base de tudo. Esse é meu lema e é isso aí. E para finalizar nosso momento aqui dessa entrevista, o que você acha sobre a vacinação gratuita que o SUS oferece contra a poliomielite? E fala um pouco também sobre as campanhas. Eu acho demais as vacinações gratuitas, porque se tivesse na minha época, eu não estaria assim. Vivi uma vida inteira de sofrimento porque não tinha vacina na minha época. Hoje em dia, ela ser gratuita pelo SUS, só apresentar seu filho e ele tomar vacina, eu acho sensacional. Em relação às campanhas, eu acho que também eles estão fazendo um ótimo trabalho, tanto que a doença já foi erradicada no Brasil. O último caso que você vai ver é lá para a década de 90, eu acho, se eu não me engano. Eu acho sensacional essas campanhas. E trazendo cada vez mais pessoas para ser vacinadas,
vai só trazer um mundo melhor, um mundo sem sofrimento, porque, posso falar, eu não tomei vacina e eu sofro até hoje. Para finalizar mesmo agora a reportagem, deixa uma mensagem pro pessoal, para quem nos assiste. Claro. A mensagem que eu deixo é: viva o SUS gratuito é uma maravilha. E outra, educação é a base de tudo, educação transforma. Essa é a mensagem que eu deixo. Muito obrigado. Eu que te agradeço aí por ter nos dado a liberdade de te perguntar como que é conviver com essa doença tão difícil. Agora, para finalizarmos, vamos trazer um trecho de uma outra entrevista com mais um profissional da saúde, falando sobre a importância da vacinação da poliomielite. Bom dia, estamos aqui com a doutora Heloísa, formada pela Faculdade de Medicina do ABC, infectologista. Bom, doutora, você pode nos falar as características gerais da vacina da poliomielite? Bom dia. Na verdade, acho que vale a pena contextualizar, dizendo que a poliomielite é uma doença que é transmitida pelos poliovírus 1, 2 e 3. Ela é transmitida por via fecal-oral e, embora ela seja óligo ou mesmo assintomática na grande maioria dos casos, uma pequena parcela ela pode ocasionar sequelas graves e permanentes e, eventualmente, até o óbito. Isso daí traz um ônus muito grande ao indivíduo e à sociedade. O controle da poliomielite só foi alcançado com o uso de vacinas. A primeira vacina a ser desenvolvida foi desenvolvida nos Estados Unidos pelo Dr. Salk, nós chamamos aqui de VIP porque é uma vacina inativada. VIP é vacina inativada da polio. Tá? Ela foi desenvolvida pelo Dr. Salk, liberada nos Estados Unidos em 1955 e começou a se usar naquele país. Né? A via de administração da VIP é intramuscular. O indivíduo vai desenvolver anticorpos sistêmicos e ele vai ter uma proteção da aquisição do vírus. Essa proteção é individual. Ela é uma vacina eficaz e é uma vacina segura. Ela protege a imensa maioria dos vacinados e os eventos adversos relacionados à vacina são de pequena monta, em geral no local da aplicação, dor, eritema, leve edema e que desaparecem com 1 a 2 dias no máximo. Mas, mais raramente, pode haver sintomas gerais e inespecíficos, dor de cabeça, dor no corpo, até uma febrezinha, tá? São coisas que são bem tranquilas e não levam a preocupação nenhuma. A segunda vacina é a que nós chamamos de VOP. Ela foi liberada nos Estados Unidos no início dos anos 60, 5 anos depois. Ela foi desenvolvida pelo Dr. Seib e é uma vacina de vírus atenuado, ou seja, esse vírus é modificado quanto à sua virulência, de forma que ele não vai determinar o aparecimento da paralisia. A via de administração é oral, são 2 gotinhas por via oral, e esse vírus modificado, que é o próprio vírus da poliomielite modificado, imita a doença natural. Ele vai colonizar os intestinos e vai fazer com que propicie o aparecimento de anticorpos da classe IgA, que dá uma proteção local, os anticorpos da classe IgA. E também os anticorpos, imitando a infecção natural, vai desenvolver anticorpos da classe IgG, que vai dar uma proteção individual sistêmica também. É uma vacina extremamente eficaz, e só que a pequena quantidade dos vacinados podem ter sintomas gerais também de pequena monta, semelhantes aos da VIP, tá? E que também vão desaparecer em 1 a 2 dias. Ambas as vacinas são muito seguras, tá? Bom, o indivíduo vacinado com a VOP, a vacina oral da poliomielite, a vacina que é modificada, atenuada, portanto o vírus está vivo, o indivíduo vacinado, ele imita a doença natural e ele elimina o vírus vacinal nas fezes. E isso vai fazer com que os contactantes também sejam infectados e são vacinados também, entendeu?
Bom, é uma vacina de muito fácil administração, não requer um treinamento imenso, é só 2 gotinhas na boquinha da criança, e é muito menos onerosa do que a vacina VIP. A vacina VIP é muito boa, mas ela predispõe, a pessoa precisa ter uma pessoa treinada na enfermagem para administrar a vacina, que é por via intramuscular. Essa daí é 2 gotinhas e tudo tranquilo. Acontece que, raramente, o vírus vacinal pode readquirir a sua capacidade paralitogênica. Ele sofre mutações e, eventualmente, ele pode causar paralisia. No Brasil, o controle da poliomielite foi alcançado com o uso da VOP, da vacina Sabin. Tá? Nós tivemos o último caso em 1989 e em 94 a gente ganhou o certificado de controle da poliomielite no Brasil. É importante ter a consciência da vacinação para que não haja risco da doença voltar. Exatamente. Bom, voltamos após os comerciais.